Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo de Economia da Energia. Sou Renato Queiroz, pesquisador do Grupo de Economia da Energia, e você pode ouvir também o que nós vamos discutir hoje em podcast. Você escolhe a plataforma que preferir. No site do Grupo de Economia da Energia, www.ge.ie.frj.br, você tem a série de vídeos e podcasts que fizemos até hoje. Hoje teremos um debate com os professores e pesquisadores do grupo, Helder Queiroz, Ronaldo Vicalho, professor José Vitor Bom Tempo, Marcelo Coloné, professora Clarice Ferraz, William Vitor. E faremos em 2 blocos, porque o tema que nós queremos discutir hoje é o que está acontecendo no setor energético, no mundo, no primeiro bloco, e no segundo bloco, no Brasil. Afinal, quais as perspectivas de políticas energéticas para o período pós-pandemia, nos anos futuros, agora depois de 2020? Quais as questões-chave que vão pautar o setor de energia em 2021? Bom, bem-vindo a todos. E eu gostaria, inicialmente, de debater uma abordagem global sobre geopolítica, política de países, mais no âmbito mundial. E aí eu abro esse nosso debate, coloca a primeira questão para o professor Helder, e depois nós abrimos para os demais colocar as suas considerações para tentarmos um debate interessante aqui. Bem, a crise sanitária fez acender mais ainda a luz vermelha contra as mudanças climáticas. Os investimentos em fontes renováveis em relação aos investimentos totais, no entanto, foram modestos no passado. Vê-se um aumento da participação das renováveis, porém, quando se faz a comparação com os investimentos totais, ainda são insuficientes para essa grande mudança que o mundo está exigindo. Então, a primeira questão que eu coloco para o Helder é o seguinte: as empresas, as políticas nacionais, vão ter que traçar outros caminhos em suas estratégias para acelerar significativamente uma maior participação de fontes renováveis nos vários segmentos econômicos. E, Helder, como é que você vê essas estratégias de empresas globais aí de petróleo? A sua pergunta é bastante relevante, Renato. A gente está num momento, como você bem mencionou, de crise sanitária e crise econômica global, né? Evidentemente, para as empresas de petróleo, além do problema de redução fortíssima da demanda, você teve também associado a isso uma queda do patamar de preço do petróleo, né? Então a gente iniciou o ano lá em $65 por barril, o preço chegou a cair abaixo de 20 em algum momento, logo no início da pandemia, e depois se estabilizou nesse segundo semestre, nesse patamar entre 40 e 45 dólares por barril, mas retira a possibilidade de geração de caixa das empresas de petróleo. Então, evidentemente, quando isso acontece, a história já nos ofereceu vários exemplos mostrando que é iniciado um processo de revisão dos planos de negócio, o planejamento estratégico das empresas é repensado, o portfólio de investimentos é repensado e muitas vezes também acontecem ondas, né, de fusões e aquisições nos diferentes gamas de empresa, né, entre grandes, né, entre pequenas e médias, entre grandes e médias, etc. e tal. E, evidentemente, que nesse contexto agora a gente está assistindo um processo de grande transformação do setor de energia, chamada transição energética, também está exigindo, em função dos compromissos a serem assumidos no Acordo de Paris, e nesse momento não só as empresas vão revisar seus planos de negócio, mas os governos estão em vias de revisar também suas políticas nacionais em matéria de energia, meio ambiente, política industrial, política tecnológica, etc. Muita gente já anuncia esse processo de busca de saída dessa crise com um processo que seria marcado por clean packages, ou seja, pacotes limpos, né, buscando investimentos que favoreçam a difusão das energias renováveis e, óbvio, que as empresas de petróleo não vão escapar desse processo. Elas, aliás, ao longo das últimas 2 décadas, década e meia, já vinham, de certa forma, testando
em volume ainda pequeno, mas novos investimentos nessas áreas, a fim de até desenvolver competências, né, associadas às tecnologias das energias renováveis, mas a minha percepção é que a gente está caminhando para um processo de aceleração da diversificação das estratégias dessas empresas. Então, se já se falava no passado um pouco de se transformar empresas de petróleo em empresas de energia, mas os resultados ainda eram muito pequenos, eu acho que a gente vai assistir aí ao longo dos próximos anos um processo mais firme, mais sustentado nessa busca. Os primeiros sinais já estão aí, como empresas, se a gente se ater às empresas internacionais, a gente tem sinais disso na Equinor, na BP, na Total, na Shell, etc. Então, acho que a gente está provavelmente inaugurando aí uma década nova com possivelmente uma aceleração do processo de diversificação do core business das grandes empresas internacionais de petróleo. Quem quer comentar? Hoje a gente passa por uma nova pergunta, porque eu queria falar de geopolítica energética mundial, e eu acho que vai entrar dentro desse contexto também. Eu vou direcionar inicialmente para o Marcelo, mas eu acho que é um bom tema que a gente pode debater aqui. Quer dizer, dentro dessa crise sanitária e econômica, que são crises dramáticas, né, vale refletir sobre a indústria de petróleo. É isso que nós estamos iniciando aqui as nossas questões. Não sei nem se podemos chamar que vai ter uma crise da indústria também de petróleo nesse contexto de energia, porque, afinal, houve uma queda da demanda mundial pela própria pandemia. O Helder levantou a própria desaceleração dos investimentos dessas empresas de petróleo, partindo para outro tipo de energia ou desenvolvendo outras competências. Desaceleração das economias, né? O preço do barril de petróleo, o Helder até comentou, ela baixou, está em 40, 45 dólares, e a volatilidade não há mais. Será que se vai manter? Acredito até que não suba no próximo ano, a não ser que exista um evento como houve nesse ano. Bom, os Estados Unidos, com Biden, podem enfraquecer o segmento do shale, do não convencional. Agora, será que os Estados Unidos podem perder a sua posição como do maior produtor mundial de petróleo? A Europa consome lá, não sei, 70, 65, sei lá, 70% do petróleo, mais de 60% do gás exportado pela Rússia. Aí eu rolo com o Marcelo a seguinte questão. Como fica a geopolítica da indústria de petróleo no médio e longo prazo? Antes de você responder, Marcelo, eu queria dizer que o professor Carlos Felipe Lodge chegou aqui, estava engarrafado na internet, conseguiu entrar. Alô, Carlos, bem-vindo aqui. E esse assunto eu acho que todos podem aqui, com a sua experiência, participar, não é, Marcelo? Quer dizer, como é que você vê a geopolítica da indústria do petróleo no médio e longo prazo? Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Esse tema é um tema que ele faz parte aí da transição energética. É importante a gente sempre lembrar que a indústria de petróleo, ao longo da história, ela se estruturou em dois tipos de empresa, muito bem definido. É claro que em alguns momentos as suas funções e objetivos elas se misturam, mas elas possuem missões muito bem definidas, que são as empresas com uma grande participação dos estados, que a gente chamava de empresas, as NOCs, as National Oil Companies, e as IOCs, que seriam as empresas internacionais de capital aberto. Como o Helder bem colocou, a gente percebe nitidamente que, no caso das empresas internacionais, a transição ela abre uma janela de oportunidade para uma reconfiguração do seu portfólio. E essa tendência vem se seguindo e vem se acelerando nos últimos anos. No caso das National Oil Companies, essa janela de oportunidade ela fica um pouco mais limitada, exatamente pela relação que essas empresas têm com os estados nacionais. E nesse sentido, os petroestados, aqueles estados que dependem, que têm a sua receita
fiscal muito dependente dos recursos petrolíferos e gasíferos, eles têm uma grande dificuldade de recompor essa parcela da receita nesse mundo transição. Então, nesse sentido, o comportamento desses dois tipos de empresa, eles tendem a se divergir muito nesse processo, exatamente em função da própria missão das empresas nacionais, das National Oil Companies. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que a transição energética ela vai definir uma redistribuição da renda. Ela vai redefinir uma distribuição da renda tanto a nível empresarial, então, no sentido dessas empresas internacionais, se elas tiverem um êxito nesse processo de reformulação de seus portfólios, mas também uma redistribuição da renda em direção aos países que hoje são dependentes do petróleo, mas são intensivos em tecnologia. Então, o que a gente percebe é que essa perda de receita petrolífera, ela pode causar uma série de tensões sociais, e isso dificulta o processo de transição no mundo, porque a gente não sabe qual será o grau dessas tensões sociais, mas essa redistribuição, ela inevitavelmente vai criar um processo de tensão mesmo, de déficit orçamentário em uma série de países que costumam muitas vezes usar o próprio petróleo como uma ferramenta de amortecimento social. Então, em muitos desses países, a gasolina, os combustíveis são subsidiados para a sua população, outros serviços são subsidiados pela própria renda petrolífera. Então, nesses casos, a gente pode ter, sim, um recrudescimento dessa gestão social atrelada à renda do petróleo, decorrente da transição, decorrente de uma perda de receita efetiva. A própria redução do preço do petróleo recente trouxe uma série de dificuldades orçamentárias para uma série de países. Venezuela, Angola, um dos países africanos, grandes produtores de petróleo, muito dependente da receita do petróleo, se viu numa situação financeira muito delicada com a queda do preço do barril sustentado nos últimos anos. Então, esses exemplos, eles refletem e dão um indicativo de que a transição para alguns países ela vai ser seguida por um aumento das tensões sociais. E como isso vai ser gerido a nível mundo, vai depender muito do peso que essa tensão social vai ter em alguns players específicos, como, por exemplo, no caso da Rússia. É um player internacional relevante, de extrema relevância, dependente, de certa forma, não tão dependente quanto outros países, mas tem uma grande dependência do setor petrolífero gasífero. A gente pode até corroborar pelo seu exemplo da questão da dependência da importação de gás europeia em relação à Rússia, então mostra a importância do setor para a economia russa. Então, como essa questão vai se desenvolver dentro da Rússia é um importante componente do impacto que a transição vai ter na geopolítica mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso também nos chama a atenção. O shale gas, o gás não convencional, ele foi uma ferramenta importante para a recuperação econômica norte-americana na última década, não só em função da receita do próprio gás não convencional, mas também pelo dinamismo que de uma fonte de energia barata, um preço do gás mais barato, impulsionou a economia. Então, também pensar em como a perda da participação do setor petrolífero, que é um setor tradicional na economia norte-americana, com lobbies tradicionais, com influências muito fortes no Congresso, como essa questão vai se desenvolver dentro dos Estados Unidos, também é importante e também determina, de certa forma, um pouco o compasso a velocidade que a transição energética pode ter nesses países e, consequentemente, no mundo.
Então, é um pouco a minha visão sobre o tema, Renato. Eu queria dar uma provocada aqui, não sei se alguém quer falar, talvez mais rápido assim. Zé Vitor, vou passar para você, mas queria dar uma provocada, Clarice, Picalho, Carlos. Mas aí, vai dar uma guerra? Porque a gente teve guerra com o problema do petróleo. Porque às vezes fica um mundo assim, vai entrar as renováveis, é importante, as renováveis vão entrar e o petróleo vai embora dando um adeuzinho assim, muito tranquilo. Tal. Aí tem a Rússia, fornece, os países dependentes é México, Nigéria tal. E como é que vai ser isso? Isso vai dar vamos dar uma sacudida aqui. Então, eu já senti que tem muita gente querendo falar. Vamos começar com o Zé Vitor. Oi, Renato. Não, eu misturo um pouco os comentários do Helder e do Marcelo, né, que eu acho que o Marcelo colocou aí já uma divisão em dois grupos, que eu acho que é interessante olhar, né, mas eu acho que eu vejo, né, uma transformação das empresas de uma maneira ampla, que é muito mais ampla do que só o setor de petróleo ou de energia, né? É claro que há dramas, há particularidades quando a gente olha esse segmento, mas essa é uma transformação, né, que a gente encontra, se você olhar alimentos, se você olhar outras indústrias, não importa a indústria que você olhar, você vai encontrar movimentos muito interessantes de transformação, que inclusive envolvem os investidores, né? Os ESG, o ES de Environmental, Social, Governance, com todas as dificuldades, os greenwashes envolvidos, né? O BNDES está lançando, por exemplo, debêntures sustentáveis, está fazendo projetos onde, né, uma empresa coloca metas ambientais para serem atingidas dentro do processo. Tudo isso é uma transformação bastante grande, né, que talvez tenha dramaticidades particulares no caso do petróleo, mas que ela está imbuída de uma dimensão chave: o risco dos negócios se continuarem como estão, né? E esse risco do negócio, ele existe para a Shell, para a BP, mas existe também para as empresas nacionais, né? Eu costumo dizer, né, não fui eu que falei isso, que a indústria de petróleo é o cigarro no século XXI, né? Quer dizer, é uma indústria que está ficando maldita, que vai ser maldita, né? E que deve ser estudada do ponto de vista de estratégia como uma indústria em declínio. Eu acho que separar, por exemplo, as empresas multinacionais das empresas nacionais já é uma maneira de análise de uma indústria em declínio interessante. Indústria em declínio não é indústria que necessariamente não dá mais lucro, não é indústria que sai todo mundo correndo, ela tem uma série de conformações que podem acontecer, né? Então, eu acho que essa visão de transformação das empresas, né, que é possível vislumbrar como indo se desenrolar nas próximas décadas, eu acho que ela está por trás dessa discussão. Era esse o ponto. O William quer falar também. O Zé Vitor, só brincando um pouco, mas eu vejo muita gente fumando ainda, viu? E o cigarro está caro. Não deixar de fumar, não. Quer dizer, vai ter alguém com o seu carrinho de gasolina ali, dando adeusinho. Mas só para brincar aqui. Mas eu acho que pertinente. São os millennials, né? Os millennials que vão dominar o século, eles podem fumar, mas não cigarro, né? Não tabaco, né? E olha só, e tem gente também que fuma, e aqui tem pessoas que fumaram muito aqui presente. E eu me lembro da minha irmã, que já não fuma há muito tempo, que diz assim: eu não fumo mais, mas que eu gostaria de estar fumando, eu tenho vontade de fumar? Tenho. Eu não deixei de fumar, fiquei com medo da saúde e tal, mas que era muito bom. Pode ser alguém falando assim: meu carrinho de gasolina aqui, eu só ando aqui no final de semana, que é muito bom, então. Não quero meu carro elétrico, não. Isso é brincando aqui, porque eu acho que você abordou bem essa questão das outras indústrias e outros setores que vão começar a entrar na sua revolução. A gente está falando muito de energia, só petróleo, eu acho que você apontou para um ponto interessante. Mas, William, você queria fazer um comentário aqui também? Sim, Renato, eu queria complementar a intervenção do professor Marcelo, porque eu acho que com esse processo de transição, de transformação energética, ele vem a trazer outras novas dinâmicas na geopolítica e na economia da energia, né? Em primeiro lugar, porque vai ter uma mudança, nessa dinâmica vai ter uma redução da relevância de algumas regiões, né, como Oriente Médio, né, e sua substituição por outra, né, nessa nova dinâmica pela disputa pelo acesso aos novos recursos naturais
que as indústrias de energia, né, vão precisar para desenvolver equipamentos e serviços para gerar energias limpas, né? E nesse contexto, isso pode também trazer efeitos mais profundos ao interno do sistema econômico. Por quê? Porque hoje existe, né, uma infraestrutura nas indústrias intensivas em combustíveis fósseis, né, que supera os 25 trilhões de dólares, né? Eventualmente, no meio e longo prazo, esses ativos, né, eles vão começar a perder valor, né, e vai crescer, né, o número de ativos para gerar energia a partir de fontes mais limpas, né? Então, isso vai trazer também efeitos nas cadeias produtivas, né? Nas cadeias produtivas e efeitos também na produção, né? E no fornecimento de novos equipamentos e serviços. Então, de forma tal que a transformação energética ela promete trazer efeitos muito mais profundos no que hoje são as cadeias globais ou regionais de valor, por exemplo, e os efeitos distributivos que o professor Marcelo já mencionou. E nessa questão, nessa nova dinâmica geopolítica, eu acho que as tensões políticas pelo acesso trazidas pelo interesse de alguns estados nacionais por controlar o acesso a esses recursos, ele vai trazer novas dinâmicas de competição, né? Já, por exemplo, no caso da China, você vê como a China já tentou penalizar o Japão com acesso a terras raras, por exemplo, e agora os países também estão se formulando como, digamos, alternativas, né, para ter acesso a esses novos recursos naturais, né? E nessa questão, nessa disputa, né, esses novos espaços de disputa, talvez eles possam ser um novo driver, né, para também influenciar a decisão de alguns países para entrar de forma mais decidida na carreira pela transformação energética, né? Uma vez que essa transformação agora implica muito mais conhecimento, né? Maior conhecimento para desenvolver as soluções tecnológicas necessárias para poder avançar de forma rápida nessa transformação, né? Porque a gente fala muito de fotovoltaica, por exemplo, né? Hoje a geração de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos, ela já é um fato, né? A China hoje tem a liderança nesse setor, né? Mas fotovoltaica não é a única solução, né? A gente ainda tem um grande caminho que percorrer, né? Para viabilizar essa transformação a partir de uma constelação de tecnologias das quais ainda não temos, digamos, nem todas estão nos estágios mais avançados de desenvolvimento, né? Mas o Felipe queria... Bom, o Carlos Felipe queria falar também, a gente tem que fazer uma rodada rápida, porque esse assunto é interessante, e eu queria dar uma provocada ainda na Clarice e no Bicalho. Depois ainda ia perguntar ao Helder se nós vamos ter uma guerra ou não por causa dessa questão do petróleo, mas a gente faz todo mundo nesse tema que eu acho que é interessante. Mas, Felipe, por favor. Mas tem que abrir o microfone, por favor. Primeiro, é muito rápido, mas primeiro me desculpando aí por ter entrado um pouco mais tarde aí por problemas técnicos aqui que eu encontrei dentro da minha casa, mas assim, eu concordo com tudo que foi falado e eu só queria meio que quase que fazer uma síntese assim e trazer alguns outros dados, né? Eu acho que esse mundo da energia, da geopolítica, da geoeconomia da energia, ele vai ser um mundo muito mais complexo do que aquele que a gente se acostumou a analisar, né? É uma pluralidade maior de atores, é uma pluralidade maior de comportamentos de consumidores, né? A gente falou muito aqui da diferenciação entre as IOCs e as NOCs, né? As companhias majors, as internacionais e as nacionais, mas também a gente tem graduações muito importantes, né, dos padrões de consumo no mundo. Essa discussão da transformação energética é uma discussão muito que passa pelo primeiro mundo e por potências ou países emergentes como a China, a própria Índia, mas ela passa ao largo de outros países, né, pela própria situação de renda e pela própria matriz energética, né, e até em alguns deles, se a gente pensar em África, pela própria dificuldade de acesso ao suprimento mais básico de energia para a maioria das populações. É claro que tudo isso vem a mudar um pouco, porque essa transformação ela vai permitir uma maior descentralização em todos os níveis, né, da indústria de energia. Então, eu gostei quando o Helder falou da questão de descentralização nas empresas, porque o padrão das empresas, principalmente das petrolíferas, sempre foi a integração.
há 20 anos atrás elas partiram para essa questão de sair só do óleo e gás e ir para outros segmentos, mas com uma visão ainda de integração do tipo poço ou poste, como se falava aqui no Brasil, mas a palavra hoje para essas empresas tem sido mais diversificação, porque são tantas tecnologias, como o William comentou, né? Porque não vai ter uma tecnologia tão predominante. Acho que nós vamos conviver com várias tecnologias que vão moldar a nova matriz energética mundial. Existem recursos ainda tecnológicos para esticar a vida dos combustíveis fósseis, especialmente do petróleo e do gás natural, com as tecnologias de captura de carbono. É nisso que as empresas de petróleo hoje estão investindo, ou seja, para sustentar, porque tem muita reserva de petróleo e de gás natural a ser monetizada. Foram feitos, como o William falou, um investimento brutal em todas essas tecnologias, né? em todos esses recursos. Então, é diversificação que vai pautar um pouco essa discussão, não só no nível da estratégia das empresas, ou seja, elas vão buscar e estão buscando muito mais trabalhar sob a forma de ecossistemas, porque são negócios diferentes. Se uma grande empresa petrolífera, ela hoje está pensando em solar, está pensando em hidrogênio, né? Existem outras empresas que já saíram na frente, empresas muito menores. Então, elas estão tentando compor, através da sua própria capacidade tecnológica e financeira, a montar ecossistemas que vai permitir mais essa diversificação empresarial, diversificação de portfólio, do que a própria integração. Então, seriam esses pontos assim, que eu queria comentar. Eu queria perguntar algo aqui a Clarice e ao Bicalho, mas, William, você quer ainda complementar alguma coisa que faltou ali, ou você acha que... Enfim. Não, tá bom. Eu acho que tá bom. Dar a oportunidade para outros intervir. Clarice, olha só, você acha que esse processo com a pandemia, com a crise econômica, de transição energética, quer dizer, os padrões de consumo vão mudar, os hábitos vão mudar, quer dizer, isso vai ser acelerado ou você acha que vai ser mais lento? Porque tem uma discussão que tem dois polos. Muitos falam que, como a pandemia tem uma origem nas mudanças climáticas, tem contestações, etc., mas nós sabemos que tem, com devastação de florestas, etc. E como é que vai mudar os hábitos? A crise econômica, eu vou investir mais em renováveis, os países, como é que nós falamos aqui nessa geopolítica de petróleo, vão mudar isso? Você acha que vai ser acelerado ou você acha que a gente vai retardar um pouco esse processo? Oi, Renato, bom dia a todos. Ela vai ser acelerada dentro da medida na medida do possível. Então, em comparação com as demais, ela é acelerada. Você tem uma queda do nível de investimento global, porque todo mundo se encontra em profunda crise econômica, mas se a gente olhar para o setor de energia em particular, a gente vê o setor de renováveis em contraste, né, com um dos outros combustíveis fósseis, onde houve queda drástica de consumo e da demanda. As energias renováveis aumentaram a participação na matriz energética em 7% este ano de crise, né? Então, deve se acelerar sim. Né? Dos investimentos de aumento de capacidade instalada durante esse ano, dados da Agência Internacional de Energia, 90% foi para renovável. Tá? Então, o que está sendo construído de novo, né, está indo, isso a Elda já tinha colocado também. Então, o que vai acontecendo é isso, assim, os investimentos são limitados por essas questões, mas a indústria de petróleo, como bem disse o professor José Vitor, é uma indústria em declínio. Né? E a transição energética, ela se insere, também, né, puxando outros comentários que foram feitos, num contexto muito mais amplo. A transição, ela não é energética, a transição energética faz parte de uma parte da transição, que é a descarbonização das atividades produtivas, para que se possa imaginar, né, evitar o colapso. Então, a transição energética tem um peso enorme, porque, no nível mundial, essas emissões poluentes, né, mais de 70% estão no setor de energia, mas isso faz parte de um contexto de transformação maior. Né? Então, a gente vê, por exemplo, uma mudança radical do ano passado para cá, no nível de investimento mundial, o transporte era primeiro, agora já não é de jeito nenhum, né? Já é energia, já passa na frente. Tá? Então, se imagina, né, em todos os cenários, por exemplo, né, que tem
tem diferentes cenários que são elaborados, né? Mas em todos eles, para os próximos 20 anos, a demanda de renováveis aumenta 50%, né? Na Agência Internacional de Eletricidade. Então, a gente está, assim, caminhando para essa aceleração, que não é tão acelerada como, né, a gente poderia esperar se a gente não estivesse vivendo nesse contexto de crise, né? Eu não vejo, não, que vai ser possível monetizar essa questão, né, de todos os ativos aí de óleo e gás que ainda estão para ser monetizados. Esses objetivos são conflitantes, né? A gente tem que optar. E as políticas energéticas, né, inclusive países altamente, né, com rigor fiscal e tudo isso, mas é o package mesmo, porque são muitos problemas a serem endereçados, então você precisa, né, de maior coordenação. Então, a retomada, né, já prevê, né, uma transformação também para um consumo de energia mais limpa e assim por diante, né? Renato, só um parênteses bem rápido, só complementando o que a Clarice falou, eu acho que essa mudança é mais até do que de descarbonização, é uma mudança no padrão de vida realmente da população, que passa até por mudanças de hábitos de consumo. Que não envolve nem somente descarbonização, mas o consumo mais eficiente de uma forma geral, o minimalismo de uma forma mais geral. Então, eu acho que é uma mudança realmente, como a Clarice falou, ampla e que envolve várias dimensões, não só econômicas, mas também sociais. Era só um ponto que eu queria colocar. Clarice, você falou alguma coisa que eu queria passar aqui? Não, é porque é descarbonização na origem, sabe? E depois aí, justamente, se você vai olhar, então, como é que a gente vai usar isso da maneira mais eficiente possível? A maneira mais eficiente é tratar o recurso do modo mais eficiente. Então, não é justamente algumas propostas super ambiciosas de super eletrificação, hiperdigitalização, né, duplicação. Eu saio do carro fóssil e vou para o renovável. Não vai poder, né? O carro individual, essas coisas, e aí impactando bem, né, os hábitos de consumo e como a gente se organiza, né, as atividades produtivas e também socialmente, aí, né, Marcela? Aí realmente é a mudança dos modos de vida, que aí tudo vai se transformando, né? Eu, antes de passar para o Micali, eu quero encerrar esse bloco, uns 10, 15 minutos, depois a gente vai entrar num outro bloco no Brasil, mas eu vou falar aqui com o Helder. Mas, Helder, tudo isso que foi dito, mas vai ter uma brigalhada nisso, vai ter uma disputa de poder nisso, né? E Rússia, países produtores, quer dizer, o mundo não vai ser tão fácil, né? A gente já teve guerras com questões de energia. Então, rapidamente, aí, que antes de eu passar para o Ricardo, que eu queria um toque sobre crise econômica, você acha que... Como é que isso vai se passar? É lenta, gradual, ou vai ser complicado? Bom, em primeiro lugar, não tenho a menor competência para falar sobre guerras, etc. e tal, né? Mas, evidentemente, porque é um tema em si, um objeto de estudo de muita gente, muitos historiadores, cientistas políticos e por aí vai, geógrafos, mas, evidentemente, como você falou, muita gente associa boa parte de vários conflitos mundiais, até recentes, né? As guerras do Iraque, etc., a questão do acesso ao recurso petrolífero, né? É claro que não se esgota só nisso, dado o nível permanente de tensão existente em muitos dos países do Golfo Pérsico com relação a outros países, como Israel, Estados Unidos, etc., no plano geopolítico, né, que envolve questões religiosas, sociais, étnicas, etc. Então, evidentemente, a combinação, a conjugação desses fatores, associado também à disponibilidade pelas reservas e pelo acesso às reservas, disputa pelo acesso às reservas, evidentemente acabou muitas vezes colocando o petróleo no centro de muitos desses conflitos. Mas se a gente acreditar que esse processo de transição, e retomando os comentários do Zé Vitor e da Clarice, que a indústria, eu concordo com eles, tem que ser analisada sob um prisma de uma indústria em declínio, né? Evidentemente que o petróleo perde centralidade ao longo das próximas décadas, né? A gente passa para um mundo onde a energia primária, solar e eólica, ela não é comercializada, ela não é objeto de comércio internacional como o
petróleo ela, desse ponto de vista, existe uma distribuição mais equitativa da dotação. Claro, tem lugares, até no próprio país, aqui no Brasil, os lugares que venta mais, tem mais insolação, etc., mas não são insumos tradables, né, comercializáveis. Né? Então, isso coloca a questão do desenvolvimento das tecnologias, da produção dos bens e equipamentos associados aos renováveis e a busca de ganhos de competitividade através da redução de custos no centro da evolução do setor de energia no longo prazo. Né? Então, vai ser, sim, cada vez mais decisivo o controle dessas tecnologias e a configuração e reconfiguração do parque industrial associado ao desenvolvimento dessas tecnologias. Sei que não tem bola de cristal para saber se vai ter guerra ou se não vai. Evidentemente, a economia capitalista ela é feita de embates e de disputas por rendas, e a gente pode estar assistindo aí o início de um processo onde a disputa pela renda petrolífera se torne talvez um pouco menos relevante do que era no passado, em detrimento da disputa de rendas tecnológicas que vão estar associadas ao desenvolvimento das renováveis e de todo o conjunto de bens e equipamentos associados, como também Marcelo e Clarice falaram, a novos modos de vida, busca por eficiência energética, etc. Helder, a gente acabou de falar em guerra, né? Porque tudo está mudando, né? E quando você falou a disputa de tecnologia... Hoje você está meio obcecado com o negócio de guerra. Quando você falou em tecnologia, ela tem uma guerra 5G aí. Então, as guerras devem ser diferentes. Mas, Ricardo, eu queria dar um fechamento nesse bloco, e certamente todos podem comentar, mas eu queria começar com você o seguinte: essa crise econômica e a transição energética e o futuro da energia, o que você tem a comentar sobre isso? Renato, eu acho que há toda essa agenda, né, muito difícil da transição energética, né, são desafios tecnológicos, econômicos, institucionais, políticos muito pesados, né, uma incerteza muito grande, conflitos também muito grandes, né, o que coloca o Estado, a meu ver, no centro dessa discussão e desse jogo, né, porque só ele tem a capacidade de gerir esses conflitos, que são já conflitos gigantescos e também incertezas muito elevadas. A esse quadro, que é um quadro muito difícil, que já era muito difícil, se soma todos os desafios associados a essa enorme, gigantesca crise econômica que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo uma crise econômica que é a maior, né, desde a crise de 1929, de 1930, e tem algumas expectativas que, inclusive, seja maior do que a crise de 1930. Então, a questão que se coloca é qual é o papel do setor de energia justamente na recuperação econômica, né? A infraestrutura é muito importante em termos de investimento, muito importante em termos de geração de emprego, de geração de renda. Então, eu diria que a essa agenda extremamente pesada, extremamente difícil, você vem somar um elemento que é muito difícil, que é justamente a atual crise econômica e qual a contribuição que a energia pode dar. O que tem se desenhado é justamente sobre o conteúdo dessa intervenção do setor de energia, né? Então, a ideia de que, na verdade, a recuperação seja puxado pelo que a gente chama de um novo Pacto Verde, né? Que seria justamente em torno da transição, quer dizer, a oportunidade de usar esse momento para você acelerar a transição energética e, através dessa aceleração, você criar investimento, você criar emprego, você criar renda, né? Eu acho que no início desse ano, logo no início da crise, a Agência Internacional de Energia divulgou, né, um relatório exatamente sobre isso, né? Então, a gente vê que, por exemplo, algumas atividades, eficiência energética é uma atividade que gera muito emprego. Energias renováveis, por exemplo, principalmente energia solar, gera muito emprego. Então, além de todas essas questões ligadas à questão da segurança energética,
ligada à questão da sustentabilidade, tanto a sustentabilidade social quanto a sustentabilidade ambiental, quanto a questão de resiliência, né, da capacidade do setor enfrentar todos esses desafios e todos esses impactos. Por outro lado, você se soma à necessidade do setor gerar principalmente emprego, né, que vai ser o grande desafio da saída dessa crise, vai ser justamente a geração de emprego. E aí as energias renováveis realmente elas geram muito emprego, né? E eu acho que essa que é uma coisa que vai ser colocada aí na mesa e mais para pensar. Ou seja, política energética se tornou muito mais complexa, muito mais difícil, tanto em termos técnicos quanto em termos institucionais, organizacionais e políticos também, né? É um grande desafio, né? Não só a transição, mas fazer isso gerando emprego, gerando renda, e o setor de energia ajudando o mundo a sair da crise. Bem, meus amigos, estamos encerrando assim esse nosso primeiro bloco desse nosso debate. Focamos as questões mundiais e temos até ganchos para iniciarmos agora nosso segundo bloco, falando sobre as questões relacionadas ao Brasil. Bem, vamos falar agora sobre questões voltadas ao Brasil. Vou começar com o Bicalho, para ele provocar também um pouco essa discussão aqui. Eu queria que você falasse um pouco, Ronaldo, sobre o histórico, as premissas que o Brasil veio montando a sua política energética ao longo dos anos e como você vê que ele está montando a estratégia para enfrentar essa grande transformação que é da transição energética. A gente conversa muito isso, eu e você, dentro do grupo, e eu sei que temos opiniões coincidentes sobre isso. Eu queria que você, com a sua experiência, falasse um pouco dessa história e como o Brasil está se preparando para essa transição energética dentro das questões-chave de política energética. Renato, eu acho o que é interessante chamar a atenção é que, justamente nesse momento, né, onde você tem uma agenda de energia extremamente pesada e difícil, né, como foi a nossa discussão no primeiro bloco, quando a gente estava conversando sobre o mundo, justamente nesse momento, né, onde, digamos assim, o jogo fica extremamente difícil, extremamente duro, você resolve fazer uma mudança radical na política energética brasileira, né? Na verdade, a política energética brasileira, histórica, né, principalmente a partir dos anos 20, dos anos 30, ela é caracterizada por um papel importante que o Estado tem na garantia da segurança energética. Então, o que caracteriza a política energética brasileira é justamente esse papel importante do Estado na garantia dessa segurança, através de duas estatais, né, da intervenção direta do Estado, tanto no caso da Petrobras, quanto no caso da Eletrobras. Então, tanto no setor de petróleo quanto no setor de energia elétrica, que são os dois setores mais importantes, né, mais significativos do setor de energia, o Estado brasileiro sempre desempenhou um papel de protagonista. A partir, principalmente, de 2016, você tem uma inflexão nessa política que se caracteriza justamente pela retirada do Estado, né, do Estado nessa função, né, que eu acho que é bem representado através da proposta da privatização da Eletrobras e através da reestruturação da Petrobras, né, da venda das refinarias, enfim, desse tipo de coisa. Então, evidentemente que o Estado brasileiro, no setor de petróleo, vai ter uma intervenção muito menor do que teve anteriormente nesse jogo da segurança energética. Então, Renato, eu acho que para começar a discussão, eu acho que isso seria justamente a questão mais importante que eu observo em termos do setor de energia brasileiro. No momento extremamente difícil, no momento onde você na verdade, chama o Estado, né, justamente em função das incertezas, da transição, da crise econômica, que são incertezas muito grandes, e em função também das grandes conflitos, né, em termos de conflitos de interesse, de quem ganha, de quem perde, também são acirrados pela transição, mas são acirrados ainda muito mais pela crise econômica, né? Então, esse é justamente o momento em que, digamos assim, o Brasil resolve que o Estado vai sair do setor e vai entregar justamente a segurança energética, a responsabilidade do mercado, da iniciativa privada, etc, etc. Então, eu acho que esse que é a questão-chave, né? E só para terminar, para você ter uma ideia, dentro daquele relatório da Agência Internacional de Energia, né, que a gente falou sobre o papel da energia na recuperação, o papel principalmente das energias limpas, né,
Na hora da questão do investimento, tem uma coisa muito importante, né? É que quando você analisa os países desenvolvidos, a participação do Estado é muito pequena. E quando você vai para os países em desenvolvimento, a participação do Estado é muito grande. Isso no projeto, na proposta da Agência Internacional de Energia, pelo simples fato de que, por questões objetivas ligadas aos países em desenvolvimento, quer dizer, as estatais nesses países ainda são instrumentos importantes de você mobilizar, né? Mobilizar recursos econômicos, recursos técnicos, etc. Então, justamente nesse momento, o Brasil falou, não, agora o Estado sai e a segurança energética ela passa a ser responsabilidade do mercado e da iniciativa privada. Então, isso é uma ruptura radical em função da política energética brasileira histórica, né? Que nós tivemos nos últimos 60, 70 anos, 80 anos. Clarissa, eu queria pegar esse gancho que o Ronaldo Vicari falou. Eu também queria fazer um comentário depois. Ok, eu queria pegar setor elétrico, depois queria pegar petróleo, gás, bioeconomia, suas políticas Não, mas eu queria falar sobre política energética como um todo, em cima, bem na linha do que o Ronaldo comentou, mas acho que a Clarice estava na frente. E você é o âncora, vamos lá. Não, na questão do setor elétrico, a política energética do setor elétrico, você vê que desde os anos 90, você vem mudando um pouco isso que o Vicari falou, do Estado saindo do papel predominante e o mercado ele tendo outro papel mais predominante. E aí a gente tem tarifas altas que teve um apagão no Amapá. Quer dizer, dentro disso que o Ronaldo Vicari falou, você acha que está faltando realmente o Estado ficar um pouco mais à frente da política energética brasileira ou bem do setor elétrico? Eu não tenho dúvida nenhuma, Renato. Né? O que aconteceu no Amapá é um total absurdo, porque como o Bicalho chamou a atenção, e uma coisa que a gente comentou mais muito brevemente sobre a mudança dos hábitos de consumo, justamente, né, atrelados, né, à mudança das atividades e tudo isso, o mundo vai se eletrificando, porque se você descarboniza, você sai do fóssil, você vai tentando fazer que a eletricidade seja a energia para, né, motor dos usos que você vai fazer na sua cadeia produtiva. Então, a partir daí, o que se chama atenção, e isso internacionalmente mesmo, em países com mercados totalmente livres, etc., cuidem da segurança de abastecimento, ela é prioridade mais do que nunca, deve ser prioridade mais do que nunca na agenda de todas as políticas energéticas de todos os países. Né? E aí, justamente, como diz o Bicalho, aqui é o contraste absoluto, né? Porque quando você vai para um todo mercado, na verdade, este produto, segurança energética, que é um bem, né, que a gente pode dizer que tem até características de bem público, ele não está atribuído a ninguém. Né? Então, o pessoal lá do Amapá, a empresa está atrelada ao contrato dela, ela, inclusive, não respeitou o contrato dela e está todo o sistema tendo que passaram, né, por momentos dramáticos, né, que voltaram ao tempo das trevas sem ter acesso à eletricidade. Então, política energética é uma coisa essencial. Nesse momento de transformação, então, é essencial que se coordene, né? Quais são os usos, como estão se transformando os usos, né? Quais são as fontes dos recursos que nós temos e como é que, então, a gente vai elaborar e coordenar tudo isso para que não haja ruptura. Né? Agora chegou a notícia mesmo, a ONS já mandou alerta, dizendo que há risco de desabastecimento em dezembro. Quer dizer, como que um ministério não vê isso? Né? Quem vai dar conta disso? Qual vai ser o produto, então, que vai ser criado? Como ele, então, vai ser precificado? Claro que não dá tempo. Né? A gente vai ficar, então, no escuro, esperando que isso tudo se organize por si só, com a mão mágica, né, invisível? Né? Não dá. Né? É muita irresponsabilidade, na verdade. Então, assim, é muito grave o que se passa aqui no Brasil. Vou parar nesse momento aqui. Helder, você queria falar sobre a questão da política energética? Sim, pegando um gancho do que quando você terminou sua primeira questão, era perguntando para o Ronaldo se o Brasil estaria preparado para esse processo de transição energética. Está preparado de forma nenhuma. Né? Na verdade, eu quero ser um pouquinho até mais agudo do que foram Ronaldo e Clarice. Assim, a gente está botando no colo, dizendo assim, a política energética atual. Não temos política energética. Não há diretriz de política energética nesse país. A gente não sabe como vai se articular, e como Clarice falou bem, coordenar ações que têm que ser
ter um novo mindset coordenado política industrial, política tecnológica, política ambiental e com a política energética e como os instrumentos de política energética vão ser feitos. A gente não só abriu mão do papel do Estado, mas abriu mão dos instrumentos clássicos que a gente costuma ter em matéria de preços, de incentivos, etc., que cabe ao Estado criar e coordenar e que estruturam a política energética de qualquer país. Então, não só a gente relegou a política energética a um status subsidiário de uma política liberal e até conduzida de forma muito incompetente, porque, muito embora anuncie privatização, nem isso está sendo feito, né? Essa incompetência ela gera, inclusive, incerteza. Ela paralisa investimento, porque quem quer investir espera que alguma mudança vá acontecer. Eu espero para investir na compra de um desses ativos ou invisto no investimento do Greenfield? Não, vou esperar. Né? Então, a gente está tendo no país o início de um processo de paralisia, de novo, de investimentos em energia, fruto da má condução de uma política liberal, etc., e que vai colocar cada vez mais em risco a questão da segurança do abastecimento, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Essa questão do apagão já é no Amapá já é uma ilustração exemplar. Mas, continuando o processo, que eu nem sei se terá a velocidade que se pretende, da venda, por exemplo, das refinarias, se coloca também, de novo, a questão do abastecimento de combustíveis, porque a logística da movimentação irá modificar. Mesmo se a gente considerar o mesmo volume de produto, o fato de ter mais agentes significa que eles vão tomar decisões distintas do que a Petrobras tomava, por ter uma visão integrada e otimizada do parque de refino de toda a logística e infraestrutura de movimentação, que envolve terminais de armazenamento, os dutos, etc. E tal. Então, eu acho que a gente está numa situação muito grave, né? Se a gente procurar o documento com as diretrizes de política energética do Brasil de longo prazo, a gente não vai achar e a gente está perdendo o espaço até que a gente teve durante muitos anos como país de protagonismo no setor de energia. Esse país foi protagonista lá atrás na construção de hidrelétricas, foi protagonista na questão dos biocombustíveis, foi e é protagonista na questão da produção de petróleo offshore, né? Então, a gente sempre esteve em linha com a evolução tecnológica do setor. Nesse momento, a gente está completamente despreparado para enfrentar as questões que discutimos no bloco anterior e que você pontuou, Renato, muito bem, com relação aos desafios da transição energética. Pois é, Helder, você vê o seguinte, quer dizer, o fatiamento da Petrobras é uma política que me parece que encontra respaldo na estratégia de grandes empresas no ramo de energia. Mas isso não é uma política energética. Não vamos botar a pobre coitada da política energética. Isso é uma política de retirada do Estado, da economia, uma política liberal, uma visão de mundo, etc. e tal. Mas isso, ao meu olhar quadrado, talvez já de 30 e tantos anos no setor de energia, isso não é uma... Eu não consigo ver isso como uma política energética. A política energética hoje está área de uma agenda da política econômica. Então, desculpe ter te cortado, ter reagido assim, mas é porque, na verdade, a gente hoje não tem a política e não tem os instrumentos. Claro que a gente tem um monte de programas fragmentados, tem o RenovaBio aqui e ali, mas não formam, são programas que não dão uma estrutura coordenada, e daí o fato de, muitas vezes, a gente achar inconsistências nos planos nacional no PNE, no PDE da EPE, justamente porque fica um pouco... Não é porque não sabe fazer cenário. Descasado. Na verdade, as diretrizes elas dançam um pouco ao sabor da evolução de curto prazo, e isso é o pior dos mundos para quem quer fazer política energética, tal como a gente
costumou aprender e costuma ensinar para os nossos alunos. Eu queria focar agora em indústria, queria pegar um pouco de bioeconomia, queria pegar o gás. Marcelo, você vê o seguinte, a expansão da indústria de gás ela tem sido discutida nos últimos anos, tal, visando uma interface com o setor elétrico. Mas é uma rede insuficiente, quer dizer, mais uma falha de uma estratégia, você não acha? Como é que você vê essa indústria do gás aí, nesse médio e curto prazo aí? Então, Renato, até é interessante que o Helder esteja presente, a gente tem discutido muito sobre gás e ele sempre coloca a seguinte questão. Em 2004, ele apresentava os problemas da indústria de gás e hoje, quando a gente apresenta em qualquer seminário, aula, os problemas continuam sendo os mesmos. É o mesmo slide que se aproveita. Ele sempre coloca isso e ele tem toda a razão. A indústria de gás, ela no Brasil, ela sempre veio a reboque da indústria de petróleo, até em função da própria, vamos dizer assim, da própria importância da Petrobras no desenvolvimento da indústria de gás natural. A gente não pode esquecer e tem que ressaltar isso, a importância da Petrobras na estruturação do que hoje a gente tem. Se mesmo hoje a indústria de gás no Brasil ela é pouco madura, sem a Petrobras a gente não teria essa indústria de gás que a gente tem, que nos últimos anos apresentou até nas últimas décadas, vamos colocar assim, até apresentou um crescimento impressionante, atrelado, inclusive, a essa complementariedade com o setor térmico, que no caso brasileiro ela é uma relação, como eu gosto de dizer, promíscua. A relação do setor de gás com o setor elétrico, ela atende ao setor elétrico. Ela nunca atendeu ao setor de gás. Então, todo o modelo de desenvolvimento da indústria de gás natural atrelado ao backup necessário do setor elétrico, ele condicionou um modelo de desenvolvimento que é muito prejudicial aos investimentos em infraestrutura de uma forma geral, de transporte, de escoamento, de tratamento, enfim, de importação de gás natural, exatamente pela característica de intermitência da demanda de gás natural. Então, você sempre teve esse tipo de modelo de desenvolvimento até agora, e hoje você avança muito regulatoriamente, institucionalmente, para um modelo menos dependente, cada vez menos dependente da Petrobras e mais dependente do mercado. Então, as reformas regulatórias e institucionais que estão sendo promovidas, o projeto de lei que se encontra hoje em tramitação no Senado, é um projeto pró-mercado, é um projeto que coloca, abre a indústria de gás natural para os agentes privados, reduz bastante a participação da Petrobras, mas também, como a gente costuma conversar, o que acontece depois da lei aprovada, se ela for aprovada? Nada. Todos esses projetos de lei, eles demoram muito para serem efetivados na indústria de gás natural. E a questão que se coloca é que do tempo necessário para você ter o retorno desses investimentos e a janela de oportunidade que se coloca para o gás natural que vem se fechando. Então, a questão das energias renováveis, o crescimento das energias renováveis, principalmente eólica e solar, ela fecha a janela de oportunidade do gás no setor elétrico brasileiro. Então, e o avanço e a aceleração disso fecha ainda mais essa janela. Se a gente coloca isso, contrapõe com o tempo de maturação dos investimentos em infraestrutura de transporte, escoamento, começa a aparecer um descasamento. Então, a pergunta é, o investidor privado, ele, diante dessa inconsistência temporal que se coloca, ele vai investir na indústria de gás natural? Então, e é claro, como você bem colocou, a indústria de gás natural no Brasil, ela precisa ainda, para se desenvolver, caso seja de interesse que ela se desenvolva, uma série ainda de investimentos em infraestruturas, principalmente de escoamento. Então, hoje em dia, as incertezas a respeito dos investimentos privados no setor de gás natural, eles estão em níveis elevados, eles só crescem em função dessa
vamos dizer assim, dessas inconsistências temporais. Então, a pergunta que eu coloco é se todo esse esforço que está sendo feito em termos de mudança institucional, em direção a um mercado de gás natural mais competitivo, se ele não está meio fora do tempo, se ele efetivamente vai ter frutos em função do papel que o gás pode vir a desempenhar no setor, na economia brasileira, principalmente no setor elétrico. Isso, é claro, isso é muito importante, não retira a importância do gás natural como energético, principalmente para o setor industrial. O Zé, ainda bem que o Zé está aqui, não, o Bicalho também é químico, né? Engenheiro químico, então não o Bicalho e o Zé. O gás natural... Foram, né? Eu recuso a citação, hein? Eu não mas você vai poder me ajudar. O gás ele tem um uso muito nobre. Eu concordo com você, pronto. O gás ele tem, sim, um uso muito nobre na indústria química, de uma forma geral. Essa janela de oportunidade ela continua em aberta, de certa forma, mas esse é um outro modelo de indústria que não é o modelo da indústria de gás natural que a gente desenvolveu até agora. Então, são essas as questões principais, Renato, deixar aí aberto. Acho que tem muita gente que pode me ajudar aí nessa sala aqui. Eu não sei se alguém ainda... Eu queria passar um pouco. Eu vou complementar, Renato, um breve comentário com relação a essa integração de gás e eletricidade, e esse comentário bom do Marcelo sobre a extemporaneidade, né, dessa tentativa de se encaixar o gás agora no setor elétrico brasileiro. Como a gente estava vendo, né, o mundo vai partindo para a revolução dos renováveis, e essas renováveis, elas têm características distintas das fontes despacháveis que a gente conhecia até então. É a primeira ruptura do setor elétrico que a gente vem experimentando realmente nesse último século, quer dizer, desde a sua criação. Então, para lidar com essa variabilidade, você precisa de tecnologias que lhe deem resposta rápida. O que é isso? É o elemento de flexibilidade que a gente vem chamando. Esse é um outro ponto-chave para você garantir segurança de abastecimento com integração mais elevada de renováveis. E o gás não se presta a isso. Ele é uma tecnologia que não tem essa resposta rápida do jeito que a gente precisa, além de não entregar a descarbonização, que era o objetivo primário de toda essa reestruturação, de onde nasce, né, a agenda das renováveis e tudo isso. Então, ele não traz essa flexibilidade. O que traz flexibilidade, sobretudo, são justamente a possibilidade de você ter jogo. Então, aqui no Brasil, a gente tem, né? E a gente tem que saber tirar melhor partido disso, que é transmissão. Então, se está tendo ausência de recurso, eu posso ir buscar em outro lugar, né? E a estocagem, né? Que aqui a gente tem um reservatório, isso pode ser uma agenda caríssima com baterias em outros lugares. Mas, então, era só mesmo isso que eu queria pontuar, que é realmente inadequado nesse momento. Eu queria passar um pouco para o Zé Vitor o assunto de bioeconomia, mas, Clarice, você pegou um ponto importante, quer dizer, quando você falou dos reservatórios como uma forma de armazenamento de energia, né? Ou você pode ter uma hipótese de baterias caras, etc. Tal. Quer dizer, a gente sempre utilizou as nossas peculiaridades, as nossas vantagens, né? E aí a gente começa a fazer um tipo de política energética que você vai cair na dependência tecnológica de outros países. Né? Mas, Zé Vitor, olha só, eu queria que você desse assim, uma sua visão, já que a gente está falando de política energética, ou políticas públicas, vamos chamar assim, e você estuda muito bioeconomia, eu pergunto se vamos dizer, a política voltada à bioeconomia, você acha que está andando, está evoluindo? Quer dizer, porque baseia-se em requisitos como matérias-primas, tecnologias, produtos, modelos de negócio. Você acha que o Brasil tem evoluído? Você acha também, como os outros pontos aqui que nós falamos, de gás, petróleo e setor elétrico, a bioeconomia está parecendo o time do Vasco, assim? Ou você acha que não? Está mais para o teu time do Flamengo? Não é muito melhor, né? Bom, mas...
Sendo gravado o dia depois da eliminação das Pois é, Libertadores. exatamente. Mas tem um histórico Se bem que- bom. Uma provocação barata essa aqui. Exatamente. Eu ia dizer, só para começar respondendo, que para o Vasco ser eliminado das oitavas da Libertadores ainda falta bastante, mas tudo bem. Não, eu posso dizer para você o seguinte, graças a Deus que nós não estamos na Libertadores. Sim. Uma outra É graças a questão, Deus, né? é graças a outras coisas, mas vai lá. Bom, Renato, não, é bem interessante a sua pergunta, né? Eu acho que a pergunta em termos de política, eu acho que ela é muito fácil de responder. Evidentemente que, né, nos últimos anos, quer dizer, a única novidade que teve, que não é desinteressante, embora seja muito parcial, foi o Renova Bio, que até, mesmo inicial, mesmo modesto, né, dada a circunstância, dado o período em que ele surgiu, até que pode ser visto como um feito, né? Mas uma coisa muito, muito interessante que eu formo na minha visão, né, dos últimos 9 meses em que eu estou preso aqui em casa, né, de março até hoje, dia 2 de dezembro, né, ainda vou ficar mais um pouco. O que eu observo é o seguinte, né? Eu sei que não tem nenhuma iniciativa pública estruturada, coordenada, né? Tem um grupo no Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhando esse tempo inteiro num projeto de ações, de políticas, inclusive com consultoria da ideia lá da Mazzucato, de projeto orientado por missão. É um grupo bastante grande que tem tentado escrever coisas e estruturar a bioeconomia. Isso é a única coisa que eu conheço, mais o Renova Bio do lado do governo, diria que é bem pouco. Por outro lado, né, no campo das empresas, das instituições, das associações, a quantidade de iniciativas que ocorreram, né, até em função dessas questões ambientais, Amazônia, né, e que eu venho testemunhando, é muito interessante, né? Você tem instituições, associações como, só para citar um exemplo, a IBA. Talvez nenhum de vocês saiba o que é IBA. IBA significa Indústria Brasileira de Árvores. É uma associação no estilo Abiquim, estilo qualquer associação de empresas, né, que cuida da floresta plantada, né? Então, tem uma quantidade interessante de floresta plantada no país. Uma parte vai para papel e celulose, que é uma indústria extremamente competitiva e bem inserida no mundo, mas só que, para minha surpresa, é só 1/3. 2/3 vão para outras coisas. E a IBA, né, tem lá um departamento de bioeconomia, o executivo principal da IBA, que lidera esse movimento, é o Paulo Artung, escreve todo mês no Estadão sobre bioeconomia, né? Quer dizer, então, isso é um movimento que tem se colocado. Existe uma coisa chamada concertação pela Amazônia, que envolve um bando de investidores, Natura, etc., que tem sentado e estudado bioeconomia para a Amazônia. Quer dizer, esses esforços, eles têm ficado muito aparentes, né? A gente, de vez em quando, é surpreendido com uma solicitação de uma empresa, até de uma usina de etanol, que não sabia quais são as oportunidades na bioeconomia. Eu vivi isso agora nos últimos meses, e acho isso um fenômeno muito interessante. Eu acho que tem alguma coisa se preparando, mas é claro que vai precisar enormemente de uma estruturação, de uma coordenação, no mínimo, né, para que possa deslanchar, né? O tamanho das oportunidades, obviamente, é enorme, né? Não tem... Ninguém está limitado nesse volume de oportunidades, mesmo nos biocombustíveis. Essa ideia assim, vai ter carro elétrico, o etanol está ferrado. Isso é uma visão muito limitada, né? A própria Agência Internacional de Energia prevê que você tem de biocombustíveis em 2060, no cenário de 2 graus, 10 vezes mais do que tinha em 2015. A questão é que são predominantemente outros biocombustíveis. É um diesel, é um combustível de aviação ou marítimo, ou são combustíveis avançados, né? Aí você tem, talvez, alguns problemas, né? Mas quando você vê
né, uma pequena usina de etanol, né, que começa a fazer biogás a partir da vinhaça, né? Então, já criando um grau de integração, que pensa em fazer o BECS, de capturar o CO2 da fermentação e dar uma monetização, no mínimo, estocar esse CO2. Né? Quando você vê que de 3 empresas que conseguiram mais ou menos fazer o etanol 2G, né, com todas as dificuldades que ainda existem, 2 estão no Brasil, né, de 6 ou 7 projetos sobreviveram 3, sendo 2 que estão no Brasil. Quer dizer, tem um potencial aí dentro muito, muito interessante e que se mexe. Né? O gigante se mexe, né, com enormes carências, dificuldades e com, certamente, a falta de um entendimento, né, que não seja, vamos tacar fogo nisso aí tudo. Né? Mas tem um processo rico, interessante, que a gente espera dias melhores aí para ele. Ok. Eu vou encerrar aqui o nosso bloco e o nosso vídeo, o nosso debate. Vou colocar uma questão para o Ronaldo Bicalho, professor Ronaldo Bicalho. Se ele quer dar uma encerrada, nós temos questões-chave para 2021 da política energética brasileira. Eu senti aqui que a política energética brasileira não passa de ano, que eu acho que o meio aqui acadêmico, acho que ela não passa de ano. Mas eu queria ver se o Ronaldo poderia fechar sobre política energética brasileira e se tem alguma questão-chave que ele acha importante, e aí fechamos, então, o nosso debate aqui nessa data de hoje. Por favor, Bicalho. Abre o microfone, por favor. Renato, eu gostaria de pegar um exemplo, que eu acho que é um exemplo que está acontecendo no setor elétrico brasileiro, e que eu acho que ele representa bem esse momento que a gente está vivendo. Se você, como nós discutimos aqui no primeiro bloco, se você imagina assim, qual é o grande problema do setor elétrico no mundo hoje? É a transição energética e qual é a questão? A questão é como é que eu faço para incentivar a entrada de energias renováveis. Essa é a grande questão envolvida para o setor elétrico no mundo. Quando a gente olha para o Brasil, você fala assim, qual é a agenda brasileira? A agenda brasileira é a mesma agenda. Mas nós temos uma matriz elétrica que é uma matriz muito limpa. Né? O problema é o seguinte, essa matriz limpa ela se sustenta na hidroeletricidade, na energia hidráulica. E o que acontece é que a gente não tem condição de sustentar, de manter essa matriz limpa nesses termos. Por quê? Porque nós temos essa matriz limpa, porque nós temos os nossos reservatórios, e os nossos reservatórios, historicamente, eles permitiram que a gente lidasse com o risco hidrológico e também fizesse com que a energia elétrica tivesse esse protagonismo. Os nossos reservatórios não têm mais essa capacidade por questões ambientais, por questões políticas, por questões econômicas, enfim, uma série de questões técnicas, questões relativas aos rios da Amazônia, enfim, mas os nossos reservatórios não têm essa capacidade. Então, essa matriz limpa, nos moldes que nós temos, nós não temos condições de manter. Então, o que a gente vai? A gente vai para o gás? Não, a gente não pode ter o gás como uma solução de médio e de longo prazo. Por quê? Porque se a gente fizesse isso, a gente ia na direção da carbonização. Então, a solução brasileira é o quê? É a mesma questão colocada para o setor elétrico no mundo. Ou seja, como é que a gente faz para incentivar a entrada das energias renováveis? Esse é o grande tema do setor elétrico brasileiro. Como é o grande tema do setor elétrico no mundo? Se eu pergunto qual é o tema da proposta do governo, dos agentes de mercado que estão colocados no Congresso, é essa? Não. É a transição para o mercado. É a ampliação do mercado livre, é a financiarização do mercado elétrico, é a privatização da Eletrobras. Então, se você me pergunta o que essa agenda tem a ver com a agenda real do setor elétrico brasileiro, eu diria assim, não tem nada a ver. Agora, por que isso acontece? Eu acho que isso vale também para o setor de petróleo e vale em termos gerais. Como no caso das instituições brasileiras, elas foram se fragilizando enormemente nos últimos anos, como você tem uma proposta de desmonte do Estado brasileiro, simplesmente desmontar o Estado brasileiro, o que acontece? O que acontece é o que prevalece. Prevalece as agendas dos agentes individuais. Essas agendas são agendas o quê? Gente, é natural. Você tem um momento de grande incerteza, você tem um momento de grandes conflitos, de disputas muito grandes para quem fica com prejuízo, quem fica com os benefícios. O que acontece com a gente?
ele em curto prazo, no sentido que ele passa a operar no curto prazo, e, em termos políticos, ele estreita a agenda dele, ou seja, ele focaliza no interesse dele. Então, é o interesse dele e o interesse de curto prazo. Quando desaparece a figura do Estado, que é quem é capaz de estender esse prazo, no sentido de superar as incertezas, de tentar convergir com as expectativas e construir expectativas de longo prazo, e tem a capacidade de gerir os conflitos, no qual seja contemplados os diversos interesses e possa gerir isso. Quando o Estado desaparece, o que você faz? Você fica uma torre de Babel. Então o Helder tem toda a razão. Você não tem uma política energética. Porque a política energética é uma tentativa de construir uma narrativa comum, uma língua comum, onde você vai gerindo as coisas, etc. Então, quando você tem justamente uma torre de Babel, onde cada um está preocupado no curto prazo e na sua própria agenda. Qual é a minha preocupação, objetivamente, em termos do setor elétrico, e eu acho que isso a gente vai ver cada vez mais, é simplesmente a implosão do setor elétrico brasileiro. E se eu estender isso também para o que está acontecendo no setor de petróleo, eu posso ter também a implosão de toda uma cadeia que eu construí durante 50, 60 anos de petróleo. Ou seja, o que vai acontecer de agora em diante, eu, sinceramente, não tenho a menor dúvida, uma tremenda fragmentação, desagregação, desestruturação do sistema energético brasileiro. Esse sistema que é um sistema extremamente vigoroso, bem sucedido tecnicamente, gerencialmente, um baita sistema, uma construção de gerações, inclusive, dada a nossa idade, eu, Felipe, ela, participamos desse debate e ajudamos também a construir esse sistema, é simplesmente a implosão desse sistema. Então, a falta de política energética, ela simplesmente reflete a fragilidade do Estado brasileiro. Apenas isso, e se traduz em termos, não importa, na questão que o Zé Vitor colocou, na questão que o Helder colocou, que a Clarice você colocou. Então, o momento hoje é extremamente grave. Quer dizer, as decisões que estão sendo tomadas, a gente pode ter uma fragilização do sistema energético brasileiro muito grande, o que vai se tornar a nossa saída da crise muito, 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 muito mais difícil. Quando a gente sabe, né, pela nossa experiência, que esse sistema podia ajudar em muito, muito, muito a saída da crise, e não jogar a crise mais lá para baixo. Ok, vamos encerrar aqui o nosso debate do Grupo de Economia e Energia nessa data de dezembro aqui de 2020, agradecendo a todos nós que tivemos nosso tempo aqui participando, discutindo, refletindo, e agradeço especialmente a quem vai nos assistir ou ouvir no podcast. Muito obrigado a todos.